Pessoal, salve, salve! Alguns de vocês sempre me pedem exemplos práticos, né, de como usar a inteligência artificial, coisas que eu deixo muito claro nas aulas de A para os alunos, os advogados. E os próprios advogados criam os seus projetos. Eu acho que isso é incrível, né? Não é uma aula teórica. Queria dividir com vocês aqui uma coisa muito legal, que foi um desafio. Tinha um cliente com mais de 20, não, na verdade 30 e poucos processos, né? São 35 processos. Então a gente colocou esses 35 processos aqui no Notebook LM, que é essa ferramenta do Google que é maravilhosa. Por que ela é muito boa? Porque ela não inventa nada, ela fica concentrada nos documentos. Veja que mesmo documentos que são digitalizados, sabe, aqueles PDFs antigos de 1900 e tantos, né? E aí eu quero fazer uma tabela para que eu consiga dar para o cliente um status. Como estão esses projetos? Quais estão em riscos? Qual é o próximo passo? Quais são as datas envolvidas? Então muita gente vem aqui e clica, olha, faça uma tabela de dados. Esse é o jeito amador de fazer, né? A gente tem que criar um prompt para isso. Então eu faço um prompt que é simples, mas eu falo, ó, faça uma tabela numerada com os seguintes dados: item, número do processo, autor, réu, valor da dívida, natureza do processo, detalhe o máximo que puder, situação atual, detalhe o máximo que puder, em quais folhas ou páginas estão as decisões judiciais proferidas nos casos, avalie se há fontes ou peças processuais complementares, ou seja, nesses 35 documentos, há documentos que se referem a processos que são ali dentro dessa mesma base, né? Então eu quero que ele fale, se for o caso, crie uma nova coluna complementar com essa observação. Se houver, inclua o número do processo relacionado. Isso é muito importante para constar nos documentos. Pronto. Faço isso e ele cria tal tabela aqui. Cadê? Não, basta clicar aqui. Então tá aí, ele coloca lá 1, 2, 3, o número do processo, réu, só que é muito ruim, né? Ver aqui essa coisa pequenininha e depois você tem que copiar, colar, isso não é legal. O que a gente faz? Clica nos 3 pontinhos e manda exportar para planilhas. E aí ele vai e exporta isso para o Google Sheets, que é o Excel do Google, né? Ele vem assim, todo já nas suas respectivas colunas. Geralmente eu marco tudo, mando formatar como tabela, aqui ó, converter tabela, ou Ctrl Alt T, e aqui eu deixo para ele ajustar, né? Deixar as coisas ajustadinhas, centralizadas. Então tá aí, o valor da dívida, natureza do processo, situação atual, quais folhas daqueles 20 mil folhas, né, daquelas tem alguma observação complementar e qual é a fonte. Então veja, a fonte 1 é o processo de número 1 lá, e aqui ele vai fazendo correlações dessas fontes, né? Vai dizendo qual é o processo que se trata e tudo mais. Então pronto, agora eu consigo conversar com essa base de dados, né? Então esse é um jeito. O jeito complementar de fazer isso é utilizando o nosso bom e velho Claude. Eu venho aqui no Claude e uso uma skill. O que é uma skill? Uma skill é tipo uma espécie de ferramenta extra da inteligência artificial para eu conversar entre sistemas, por exemplo, ou com essa tabela. Então eu rodo uma skill, que é uma skill do Notebook LM. Eu coloco /Notebook LM. Acesse o meu caderno lá no tal do Notebook LM e faça aí uma análise mais detalhada. E aí ele vem, faz uma tabela, eu falo, olha, agora compare com a minha tabela. Ele fala, poxa, esse processo aqui o Notebook LM não leu. Opa, então ele falhou ali em um determinado processo. Ou seja, a gente faz uma dupla checagem, porque eu vou mandar isso para o cliente. Imagina se tem alguma coisa faltando, ia ser uma irresponsabilidade danada. Ele falou, olha, esses 2 processos aqui estão faltando. Dos 34 lá você tem que incluir. E aí eu vou e mando ele fazer uma série de análises, que é a minha dupla checagem.
E ao final fala o seguinte, beleza, agora que você já fez tudo isso, eu quero que você crie, olha quanta conversa tem aqui, né? Eu quero que você inclua um relatório, como se fosse um relatório executivo, onde eu consiga, por exemplo, fazer o que está perto, o que está em risco, o que está longe. Então eu crio um relatório executivo. Esse relatório executivo é um complemento à planilha. Então eu mando a planilha para o cliente e mando para ele um documento como esse. Então, são 35 processos, 7 estão de alto risco, risco médio, quantos foram encerrados, qual é o valor envolvido. E aqui ele cria uma sanfona. Olha que bacana. Processos com risco alto. Se eu clico aqui, são 7 processos. 112 milhões. Está aqui o processo extrajudicial, 82 milhões. Clico aqui, ele vai pegar todos aqueles detalhes da planilha. É melhor mandar assim para o cliente ou uma planilha? Eu acho que assim fica muito melhor, né? Na via das duas, você manda as duas coisas, mas é assim que a gente usa as capacidades atuais da inteligência artificial. Esse tipo de coisa aqui demora 1 hora para fazer, no máximo, 40 minutos. Mas se você for fazer na unha, ler 35 processos, é um troço que dá trabalho pra caramba. Então eu recomendo muito que vocês sejam muito inteligentes na hora de usar a inteligência artificial, porque é uma mão na roda, inclusive para impressionar o cliente, seja pela velocidade da resposta, pela profundidade da análise, pela acuracidade e a qualidade no resultado final. Fiquem bem.